Bem-vindos a essa mesa em meu diário com Jesus e hoje falei aqui sobre Lucas, sobre o demônio ser mudo e como ele afeta a nossa vida, por a gente não ter um discernimento, por não ter um caminho na direção de Jesus, a gente não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E ele sempre nos ataca com direções, né, com coisas para atrapalhar o nosso caminho mesmo. A confissão ajuda, confessar com alguém, né, com o padre que nos auxilia, que ele não vai nos julgar, ele vai nos direcionar e aí a gente vai receber a misericórdia de Deus. Tudo isso é importante, é sobre isso que eu vou falar hoje. Vem comigo. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que a luz de Deus esteja contigo. Hoje é o terceiro domingo da quaresma e vamos falar de Lucas, do capítulo 11, versículo 14. Estava Jesus expelindo um demônio e ele era mudo. Mudo significa armadura. Então, Jesus tinha que ter essa ação direta contra o inimigo, atacando mais forte. No terceiro domingo da quaresma, somos convidados a meditar sobre a forma como um demônio age, inspirando confiança ao pecador que acredita que no perdão de Deus, mas que se envergonha e não se confessa. O demônio transforma em veneno o remédio que Jesus Cristo nos preparou, porque ele age como se ele fosse mudo. E a gente tem essa sensação, ele coloca isso em nós, e ele é como se fosse mudo, sabe? Você não escuta, mas você sente, sabe? A gente tem que discernir muito, né? O que é de Deus para nossa vida e o que não é de Deus para nossa vida. Quando a gente está perdido no mundo, quando a gente não aceita Jesus na nossa vida, e muitos dizem que aceita Jesus, mas não cumpre a palavra dele, os mandamentos, as direções. Então você não é de Jesus, perdão. Mas quando a gente escuta a palavra, a gente lê a Bíblia, quando a gente pratica, que principalmente isso, é praticar a leitura, as leis do Senhor. Aí sim você é de Jesus. E onde há a luz de Deus, as trevas saem, elas se dissipam. E você começa a discernir melhor as coisas, o que é de Deus e o que não é de Deus. Meu irmão, se por desgraça tua alma está machucada pelo pecado, escuta o que te diz o Espírito Santo. Sabe, diz ele que há duas qualidades de vergonha. Deves fugir daquele que te faz inimigo de Deus, conduzindo-te ao pecado, mas não na que se sente ao confessá-lo e te faz receber a graça de Deus nesta vida e a glória do paraíso na outra. Ou seja, gente, estar com Jesus é seguir a palavra dele. E ele pede para nós nos confessar. Então, quando a gente faz esse ato, né, a gente prepara as nossas penitências, né, o que a gente fez de ruim, a gente faz esse exame de consciência na nossa vida, como que está, né, como que está essa vida, né, seguindo Jesus. E a gente faça isso, faça uma lista das coisas, o que você sente que aqui no Planner tem esse exame de consciência para você fazer, eu te dou ali várias orientações de vários tópicos, né, de pecado, de pensamento, de direção, para você fazer esse exame de consciência e se confessar. A época da quaresma é bom fazer isso, porque naquele ato, né, de estar ali confessando com o padre, ajuda, como posso dizer, a receber a misericórdia de Deus para nossa vida. Isso é importante, né? A gente não sai falando com todo mundo sobre as coisas, a gente guarda muito para nós. E quando a gente está confessando, falando dos nossos pecados, direcionando isso a alguém, né, e tem um contato maior com Deus, ele vai nos livrar, ele vai nos abençoar, vai nos dar direção, vai nos aconselhar. É um conselheiro muito bom, né? Então é importante você escolher quem será ele. Faça isso, você verá que é como se caísse, tirasse o peso das costas, né? Estar nesse movimento, sabe? Não é só ler a Bíblia, é participar do que ela diz, é viver o que ela fala, é sentir, né, todo esse agir que vai acontecendo na nossa vida e a gente vai percebendo que a gente precisa disso. Porque vai chegar um momento que fala, não, eu preciso me confessar. E não se atenha ao inimigo de deixar você com vergonha, constrangida, de não fazer isso porque não precisa. Eu faço aqui em casa sozinha. Não é isso, é o inimigo te
aconselhando a não ir, né, a não falar e a não dizer e não fazer esse exame de consciência. E a gente precisa entender que a gente precisa disso para ter a glória de Deus na nossa vida, para a gente ter paz, leveza e viver melhor. Então isso é constante, sabe? Se você não fizer 2 vezes, 3 vezes por ano, faça uma vez, faça na quaresma. Porque a quaresma é muito importante. Se acontecer alguma coisa que, sei lá, no teu dia, e você sentir a necessidade de ir lá falar com o padre, vá. Porque Deus está colocando isso, esse sentimento, né? Esse remorso, essa vontade de falar. Confesse com alguém que é sábio, que vai te orientar. Muitas pessoas fazem isso com pessoas que nem têm o histórico, né, de Deus na vida, que vai te orientar coisas ruins, vai falar para você fazer coisas erradas. Entende a nossa vida hoje? Tem muita gente que faz isso. Fala com pessoas que não vivem, que não experimenta, que não tem vivência naquilo que você está buscando, falando para ela te orientar. Entende isso? Busque um sábio, uma pessoa que viveu, uma pessoa que tem esse discernimento para a vida dela, que ajudar as pessoas na palavra, em orientação, na confissão. Tudo isso é importante. Quando a gente está nesse movimento, com mesas, com pessoas que estão nesse movimento com Deus, que pratica, e a gente percebe quem são elas. Será que a gente sabe quando a pessoa não pratica? A gente sabe quando a pessoa pratica. E tem coisas também que tá obscuras, né? Mas quando a gente está com Jesus, a gente sente. A gente sente. Muitas vezes a gente finge que não sente, finge que não vê, finge que não ouve, porque quer estar naquele círculo. Mas é aquele círculo que já está te atrapalhando, e te fazendo você não seguir uma vida cristã, a fazendo você pecar e a fazendo você a não crescer e evoluir em Cristo, porque aquele grupo te diminui, aquele grupo tem às vezes um ego, tem alguma coisa que, porque elas não têm, elas não querem que você tenha também. Então você tem que parar e discernir quem são essas pessoas que você convive, onde é essa mesa que você senta, quem que é ela para te dar um conselho? É uma pessoa sábia que viveu aquilo, uma pessoa boa, você sente isso? É importante tudo isso para a gente entender e viver nossa vida mais leve, estar com Jesus, tá? O desafio de hoje. Se desejamos a salvação, não podemos nos envergonhar de fazer uma boa confissão, mas deve nos deixar constrangidos termos ofendido a Deus do que abrir os nossos pecados para um sacerdote por meio da confissão, onde jamais seremos julgados, mas recebemos a misericórdia de Deus. Hoje, ao fazer seu exame de consciência à noite, peça ao Espírito Santo que te ilumine para que não esqueça nenhum dos teus pecados e te dê coragem para confessá-los. Faça isso. Pense nisso o dia inteiro. À noite, faça esse exame de consciência. O que você fez de bom? O que você fez de ruim? O que você pode melhorar? E medite sobre isso. Leia o planner lá, onde eu falo sobre isso, para ajudar nesse exame de consciência. Aqui, ó, prepara aqui na... Não tá sem a página. Prepare-se bem. O que é? Fala aqui, o que é a quaresma? Prepare-se bem. É importante fazer esse exame de consciência, ser sincera na nossa confissão. Escolha as penitências por 40 dias, um cantinho para oração, seja fiel no compromisso. E lembre-se, você não está sozinha nunca. E aqui tem essa página aqui, ó, exame de consciência, aqui, vários direcionamentos. Sobre, ó, neguei, abandonei a minha fé, disse o nome de Deus em vão, pratiquei espiritismo, coloquei minha confiança em adivinhos e horóscopos, faltei voluntariamente à missa de domingos e dias preceitos, recebi a Sagrada Comunhão tendo algum pecado grave, enfim, fui impaciente, cobrei ou encorajei alguém a fazer um aborto, tive ódio ou juízos críticos, tanto em pensamento como em ações. Olhei os outros com desprezo, com julgamento, abusei das bebidas alcoólicas, usei drogas,
Fiquei vendo vídeos ou sites pornográficos, cometi atos impuros, sozinhos ou com outra pessoa. Sou casado e procuro amor e procuro amar o meu cônjuge mais do que qualquer outra pessoa. Coloco meu casamento em primeiro lugar ou meus filhos. Tenho uma atitude aberta para novos filhos. Trabalho de modo desordenado, ocupando tempo e energia, vivendo dedicar a minha família e amigos. Fui orgulhoso, egoísta. Enfim, disse mentiras. Fui honesto e diligente com o meu trabalho. Roubei e enganei alguém. Cedi à preguiça, preferi a covardia ao invés de servir os demais, descuidei da minha responsabilidade de aproveitar a Deus, os meus exemplos e a minha palavra. Aí aqui tem um cantinho para você fazer esse exame de consciência. Faça essas anotações, tá? E marque um dia para confessar. Aqui fala um pouco. Sabe, é tão bom a gente entender como que está o nosso exame de consciência. Nosso exame de consciência é nos avaliar mesmo. É a gente fazer esse autoconhecimento. É muito importante a gente conhecer quem somos. O que a gente faz, o que a gente fez. E como que eu vou melhorar as coisas ruins. Como que eu vou melhorar as coisas boas. Entende? Tudo isso é importante para nossa vida. Não é viver por viver. É ter uma ordem, ter um controle para não viver desenfreado na vida, né, com pecado. E é sobre isso que vamos... É sobre isso que eu falei hoje. Presta atenção, faça esse exame de consciência, porque vai ajudar muito na sua vida. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta, que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade. E além disso, você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia. É comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta, que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade. E além disso, você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta, que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade. E além disso, você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta, que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade. E além disso, você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim.
E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e além disso você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e além disso você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e além disso você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e além disso você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e além disso você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia. E aí sim você é de Jesus. Porque quem não segue a palavra, quem não lê a palavra, quem não faz oração, quem não segue os mandamentos, pode até dizer que é de Jesus, mas ele não é. E ele está contra pessoas assim. E beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e além disso você está ajudando essa pessoa a ouvir essa palavra, a ter esse exame de consciência e a participar mais da palavra de Deus, a viver, a ler e a ter ação, a fazer, né? Não é só ler a Bíblia, é comunhar, é ajudar o próximo, é ter empatia. E é isso que fala na Bíblia.